Boa noite a todos, bom estarmos juntos. Obrigado, Tiago, por essa palavra. A Bíblia ela é constituída de 66 livros. No Novo Testamento, a maioria desses livros, na verdade, são cartas. E de vez em quando eu gosto de pegar um destes livros para a gente estudar juntos. Então, nos próximos domingos, nós vamos estar meditando juntos num livro que, na verdade, é uma carta, a carta aos Colossenses. É uma carta curta, de 4 capítulos, mas eu acredito que ela tem algumas verdades importantes para os nossos dias e para este ano de 2022. Então, eu pedi para alguns de vocês, mandei um WhatsApp, encorajando-os a trazer uma Bíblia física, né? Nada contra a Bíblia digital, mas eu sou um que eu gosto de anotar na Bíblia, e já que nós vamos estar estudando uma carta inteira, se tu não tiver problema de escrever na tua Bíblia, eu acho que dá para fazer algumas anotações interessantes, algumas palavras que eu vou destacar, alguns parágrafos que eu vou também destacar. Então, a minha Bíblia é cheia de anotações. Então, quero encorajá-los os próximos domingos, podendo e querendo trazer uma Bíblia física com um lápis ou uma caneta, para poder estar anotando algumas observações interessantes a respeito desta carta que Paulo escreveu. Então, eu já os convido para abrirem suas Bíblias no Novo Testamento, nesta carta aos Colossenses. Já no versículo 2, Paulo escreve: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, a cidade é a cidade de Colossos. Na verdade, essa palavra no original, no grego, é Kolossai, que é um substantivo feminino. Então, o correto seria Colossas e não Colossos. Mas, nas nossas Bíblias, está no masculino, então eu vou continuar usando no masculino. A cidade de Colossos. Então, essa cidade, ela faz parte de uma pequena região ali na Turquia, chamado Vale do Rio Lico, na região da Frígia. Embora a população de Colossos fosse essencialmente gentílica, havia uma comunidade, uma colônia judaica muito antiga, desde o tempo de Antíoco o Grande, no século II antes de Cristo. Essa colônia ela foi fundada. Então tu tinha uma comunidade judaica muito grande em Colosso, e no entanto era uma cidade de gentios, não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gentios. Então nós vamos ter uma característica interessante a respeito desta cidade, que vai ser o que Paulo vai ter que tratar com essa cidade. Era uma cidade que tinha uma tradição muito forte judaica, uma tradição muito forte filosófica, e uma cidade muito forte também no misticismo oriental. Então, essa cidade, essas 3 correntes, digamos assim, né? A judaica, a filosófica e a mística, elas meio se misturaram no meio da população, e isso entrou na igreja de Colossos. Então, Paulo vai ter que tratar deste assunto, porque há uma mistura que vai surgir nesta cidade. É uma cidade que foi evangelizada durante aquele período que Paulo esteve em Éfeso. Então, ele está em Éfeso, ele fica 2 anos em Éfeso, e diz em Atos 19:10, que durante esses 2 anos que ele está em Éfeso, ele acaba conseguindo evangelizar toda a Ásia Menor, que é toda aquela região da Turquia.
Paulo, mas ele não faz essa evangelização sozinho. Ele tem uma equipe, ele tem pessoas que ele envia, co-apóstolos ou discípulos dele que vão, e durante esses 2 anos, Atos 19:10 diz assim, durou isto por espaço de 2 anos, a sua estadia em Éfeso, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia Menor ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Acontece que esta cidade em particular, Colossos, foi uma cidade que foi evangelizada nesse período, mas não por Paulo, mas por um dos seus discípulos, chamado Epáfras. Pois diz lá em Colossenses 1:7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras, um discípulo de Paulo, enquanto ele está em Éfeso, evangelizando aquela região, Epáfras vai então para este vale, ele evangeliza a cidade de Colossos, ele também evangeliza Laodiceia, e ele também evangeliza Hierápolis. Tanto é que diz em Colossenses 4:13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então aqui Epáfras é um evangelista ou um missionário que vai evangelizar essas 3 cidades, igrejas vão surgir nestas 3 cidades. E o curioso é que Paulo nunca chega a visitar estas cidades, pelo menos a cidade de Laodiceia e a cidade de Colossos ele não visita. Porque diz em Colossenses 2:1, gostaria pois que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, os colossenses, pelos laodicenses também, por querer ver a face de vocês. Então o desejo de Paulo de querer visitar a igreja de Colossos, de querer visitar a igreja de Laodiceia. Ele não menciona a igreja de Hierápolis, então provavelmente ele tenha visitado esta igrejinha neste vale, mas sabemos que Colossos ele não visitou, ele não conhecia os irmãos de lá, não pessoalmente. Epáfras, anos mais tarde, quando Paulo está preso em Roma, aguardando ser julgado por Nero, Epáfras visita Paulo na prisão. Diz em Colossenses 1:7-8, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Paulo está preso, Epáfras vai lá visitá-lo, e Epáfras conta para ele o que está acontecendo neste vale, o que está acontecendo com as igrejas neste vale, e em particular o que está acontecendo com a igreja de Colossos, que estava enfrentando um problema de heresia, que Paulo então vai ter que tratar. Local da redação então, de onde que ele escreve? Ele escreve de Roma, durante o seu aprisionamento, era uma prisão domiciliar, ele tinha uma certa liberdade de receber visitantes, isso ocorreu entre 61 e 63 depois de Cristo, e tem algumas cartas que foram escritas durante esse período que Paulo está preso em Roma. Uma delas, a carta aos Efésios, a outra, a carta aos Filipenses, outra, a carta a Filemon, que era um cidadão de Colossos, e a carta aos Colossenses. Essas 4 cartas foram escritas durante esse período de aprisionamento de Paulo em Roma. Diz em Atos 28, versículos 16 e depois 30. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Então, algumas curiosidades sobre essas 3 cidades no Vale do Rio Lico.
Laodiceia ficava em torno de 15 quilômetros de Colossos, e Hierápolis ficava em torno de 32 quilômetros de distância de Colossos, e como eu falei antes, Efésios ficava em torno de 170 quilômetros de Colossos. Filipos, a cidade de Filipos era uma província da Macedônia, ficava na Europa, hoje fica dentro da Grécia, o que resta desta cidade, as ruínas. Éfeso e Colossos ficavam na província da Ásia Menor, hoje Turquia. E Filemão, como eu falei antes, é um dos líderes da igreja em Colossos. Tá? Então, são para estas igrejas que ele está escrevendo. Quem foram os portadores destas cartas? Bem, segundo Colossenses capítulo 4, versículo 7 e versículo 9, Tíquico foi um dos carregadores dessas cartas. O outro interessante foi Onésimo. E Onésimo era o escravo fugitivo de Filemão. Então nós vamos ter uma carta que Paulo escreve para Filemão, devolvendo este escravo fugido, agora convertido. E o escravo vai levar a carta em mãos de Paulo, voltando para o seu senhor. Então diz em Colossenses 4, 7 e 9: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, eu acho que vocês estão começando a ter uma ideia, né, desta situação toda em que a carta é escrita. Agora, aqui eu quero falar uma coisa muito curiosa. Isso aqui é mais especulação, isso ninguém pode afirmar. Mas a epístola ou carta aos Efésios, ela tem uma forte semelhança em pensamento e conteúdo com a carta aos Colossenses. Aliás, algumas partes são idênticas em termos de conteúdo, em termos de informação. E em Colossenses 4,16, nós temos o seguinte parágrafo: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, esta carta aos Colossenses deveria ser lida depois na igreja de Laodiceia. E a carta à igreja de Laodiceia deveria ser lida depois na igreja dos Colossenses. Acontece que nós não temos essa carta dos Laodicenses. Essa carta foi perdida. Ou será que ela foi? A carta aos Efésios, os manuscritos mais antigos, não contêm aos Efésios. Logo, muitos estudiosos concluíram que era uma carta circular. Uma carta que ia por todas as igrejas daquela região da Turquia. Mas alguns comentaristas, em razão da semelhança entre a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, tem tantos pontos em comum, que alguns comentaristas chegaram à conclusão que talvez o que nós chamamos a carta aos Efésios, na verdade, seja a carta aos Laodicenses. E isso faz sentido porque o enfoque da carta aos Efésios é o corpo de Cristo. O enfoque é o corpo. Se trata da igreja. Não existe um tratado maior ou melhor no Novo Testamento sobre a igreja do que o tratado de Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios.
Daí quando tu vai ler a carta aos Colossenses, de cara tu vê que a ênfase está na cabeça, que é Cristo. Então, enquanto a carta aos Efésios trata da igreja, do corpo de Cristo, a carta aos Colossenses trata da cabeça, do líder da igreja, que é Cristo. E quando tu fores ler uma carta ao lado da outra, tu vai comparando uma carta com a outra, tu percebe que uma carta complementa a outra. Que a carta aos Efésios, ela desenvolve alguns temas, que a carta aos Colossenses apenas toca nesses temas, apenas menciona. E o inverso é verdade, tem temas que a carta aos Colossenses desenvolve, que a carta aos Efésios apenas toca nestes temas, não chega a desenvolvê-las. Então, quando tu junta as duas cartas, tu tens um tratado a respeito da cabeça e do corpo, a respeito de Jesus como líder da igreja e a respeito da igreja como o corpo de Jesus. Então, na medida que nós formos estudando esta carta aos Colossenses, vocês vão perceber que nós vamos, volta e meia, estar indo para a carta aos Efésios, para complementar determinados assuntos. E eu gostaria até de recomendar a vocês, que em caso vocês leiam a carta aos Efésios e leiam também a carta aos Colossenses. Eu acho que lendo estas duas cartas, vocês vão ter a possibilidade de entender melhor a respeito de Cristo como cabeça e da igreja como corpo. Amém? Então essa é uma pequena introdução a respeito dessa carta que nós vamos começar a estudar e eu espero que realmente possamos aprender algumas coisas a respeito de Jesus aqui, que talvez precisam nos nossos dias ser realçados, verdades que precisam ser trazidas mais para frente. Então vamos começar lá no capítulo 1, vamos começar com a saudação. A saudação ela está no versículo 1, no versículo 2, e começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Agora, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, é que em todas as cartas de Paulo, ele começa da mesma maneira. Ele sempre começa assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas dele começam assim, exceto esta. Aqui ele diz apenas graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Por que ele deixa fora e o Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo era um homem sério, que não brincava com as palavras. E ele não podia chamar Jesus de Senhor da igreja aos Colossenses, porque o senhorio de Cristo estava em questionamento nesta igreja. Eles estavam colocando em questionamento a divindade de Jesus. Paulo não pôde falar de Jesus na saudação, porque Jesus para os colossenses talvez não fosse Deus, talvez não fosse divino. E havia o judaísmo para apoiá-los nesta interpretação, havia a filosofia greco-romana para apoiá-los nesta interpretação, e havia também o misticismo oriental para colocar em xeque a divindade de Jesus. Então Paulo, ele omite esta frase, e do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, na sua carta, ele vai para as ações de graças, pela conversão dos colossenses, e pela propagação do Evangelho. E ele diz então no versículo 3,
Damos sempre graças a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E eu paro aqui para dizer, é impressionante como Paulo fala em oração. Eu acho que não existe dos apóstolos, dos missionários do Novo Testamento, um homem que mais trabalhou, que mais se dedicou à obra do Senhor, que mais igrejas fundou, que no entanto valoriza a oração de uma forma impressionante. Hoje, num mundo tão ativo, no mundo onde se valoriza tanto o ativismo, no mundo onde se valoriza tanto as obras, que se valoriza tanto o que se pode construir, o que se pode fazer, nós temos metodologias, nós temos estratégias, nós temos abordagens. Então hoje uma igreja, para ser bem sucedida, ela tem um programa muito bem desenvolvido, um programa muito bem trabalhado, e as pessoas se dedicam horas nestes programas, pois Paulo aqui, ele deixa muito claro que o sucesso dele está na oração. Então aqui no versículo 13 ele começa, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. A gente desce um pouquinho para o versículo 9 e diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Descendo mais um pouco, capítulo 2, versículo 1 e 2, gostaria pois que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado. Esta expressão, grande luta venho mantendo, ele está falando da oração. E ele continua em Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, e mais, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não bastasse todas estas referências que ele faz à oração, ele termina falando do seu discípulo, Epáfras, no capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é quem os ganhou para Jesus, que está visitando Paulo, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Queridos, não tem um tema que Paulo mais menciona do que a oração. E se existe alguma coisa que a igreja precisa redescobrir, é a importância da oração. A importância da oração coletiva, a importância da oração individual, a importância da oração peticional, que é quando tu faz pedidos pelas tuas necessidades, e a oração intercessória, quando tu faz pedidos por outros. Nós estamos vivendo agora o fim de uma pandemia e o início, talvez, de uma guerra mundial. Se existe uma coisa que a igreja precisa estar fazendo agora, como nunca, é orar. Nós precisamos resgatar o papel da oração na vida da igreja. Se nós voltarmos na história da igreja, digamos uns 50 anos, nós vamos encontrar o que era chamado de cultos de oração. E esses cultos de oração que tinham em todas as denominações, eram cultos onde se fazia exatamente isto, se orava, não tinha pregação, não tinha louvor, se tinha era oração. A igreja se reunia para clamar, para orar, para buscar. Isso ao longo das décadas foi se perdendo. Hoje não se ouve mais falar em culto de oração. E quando se fala em culto de oração, normalmente é uma reunião de umas senhoras de idade, umas 3 ou 4, que oram pela igreja.
Mas o que nós precisamos, na verdade, é voltar a ter encontros da igreja para orar e buscar o Senhor. Então, uma das coisas que eu desejo muito fazer em 2022 é voltar a termos orações nas quartas-feiras, abrirmos novamente a sala de oração nas quartas-feiras, mas abrir a sala de oração não apenas para aqueles que têm um chamado para cantar, têm um chamado para interceder, não, para a igreja vir. Uma reunião de oração para a igreja vir e para nós orarmos. Porque Paulo, ele conquistou a sua geração para Cristo, ele conquistou o Império Romano para Cristo, não sozinho, evidentemente, a gente viu aqui que Epáfras foi quem ganhou essas 3 cidades do vale, mas foi a oração, era uma igreja que orava, e não existe avivamento sem oração. Não existe um caso de avivamento na história da igreja sem oração. Então a igreja precisa redescobrir esta ferramenta gloriosa que o Senhor nos deu, que é a oração. Versículo 4, voltando para Colossenses, capítulo 1, avançando, ainda estamos nessa parte onde ele está agradecendo, ainda é o início da carta, ainda faz parte da saudação. Versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Até aí. Agora, marca nas suas Bíblias 3 frasezinhas. Fé em Jesus, amor pelos irmãos, esperança na volta de Jesus. É a presença desta tríade de virtudes cristãs, sempre presente nas cartas de Paulo. Fé em Jesus, amor pelos irmãos, esperança na volta de Jesus. E isso fazia parte do credo da igreja primitiva. E era uma forma de verificar a saúde espiritual de uma congregação. Como está a fé em Jesus? Como está o amor pelos irmãos? Como está a questão da esperança quanto à volta de Jesus? Vamos falar então rapidamente sobre a fé em Jesus. Veja bem, não diz amor por Jesus, aqui diz fé em Jesus. Se nós formos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 24 e 25, nós vamos ler a respeito de um incidente onde Jesus está no mar da Galileia, junto com seus discípulos, há uma tempestade, Jesus está dormindo no barco, os discípulos, pescadores experientes, estão com medo que o barco vai encher de água e afundar. Então nós vamos ler primeiro Lucas, depois eu quero pegar um trecho de Marcos. Chegando-se a ele, os discípulos chegando-se a Jesus, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quando Jesus diz assim, onde está a vossa fé? Num primeiro momento a gente pode pensar, fé em Deus, fé em milagres. Mas se a gente for para Marcos, capítulo 4, versículo 38, Marcos ele vai acrescentar algo nas palavras dos discípulos. Eles dizem assim: Mestre, Mestre, não te importas que estamos perecendo? Eles acordam Jesus, preocupado pelas suas vidas, e acusam Jesus, que ele não está se importando. Tu não te importas que estamos perecendo? Jesus acalma o vento, acalma as ondas, e daí Jesus os repreende e diz: onde está a vossa fé? E no final eles perguntam: quem é este?
Então eu vou acrescentar algo que não está em Lucas nem em Marcos. Eu vou acrescentar: onde está a vossa fé em mim? Onde está a vossa fé em mim? Tu não te importas que estamos perecendo? Ele acalma os ventos, ele acalma as ondas, ele diz: onde está a vossa fé em mim? E os discípulos respondem: quem é este? A fé, ela está relacionada a quem Jesus é, e o que ele pensa de nós, e como ele lida conosco. E por que isso é importante? Porque ele, diz Paulo mais adiante nessa carta, que ele é a imagem exata do seu ser. Jesus representa Deus, ele é a expressão, ele é a visualização, ele é a revelação de quem Deus Pai é. Então, quando nós lemos os evangelhos e nós lemos a respeito do comportamento de Jesus, como Jesus lidou com as pessoas, como ele lidou, por exemplo, com aquela mulher que foi pega em adultério, e ele diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E daí, quando todos vão embora, ele olha para a mulher e diz: ninguém te condenou? Ela diz: não. Então ele responde: então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Este é o coração de Deus. Ele quer restauração, ele quer arrependimento, ele quer salvar e não destruir. Tem uma viúva, seu único filho acabou de morrer. Há uma procissão levando o cadáver para ser enterrado. Jesus vê aquilo, ele sente compaixão, ele toca no cadáver e aquela criança volta a viver. Então, Jesus, ele é a revelação. Nós não podemos ir para o Antigo Testamento para conhecer Deus. Vocês sabem por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus tem que ter um comportamento que coincide com o comportamento dos falsos deuses. Era um período no tempo da história em que o mundo estava em trevas, e os deuses do tempo do Antigo Testamento, os falsos deuses, os ídolos, eram extremamente violentos e maus, e exigiam sangue, inclusive sangue humano. E Deus no Antigo Testamento, apesar da gente ver vislumbres da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, a gente vê nos Salmos isto. Em outros momentos a gente vê um Deus duro, que castiga, que traz juízo, que pune. E ele é tão diferente do Jesus do Novo Testamento, que teve um período no século II depois de Cristo, que surge um movimento iniciado por um homem, um movimento que começa a dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Porque o Deus do Novo, ele é amoroso, e o Deus do Velho é iracundo. Mas na verdade, meus irmãos, o que Deus no Antigo Testamento estava fazendo ele teve que disputar um espaço com os deuses do Antigo Testamento. E se ele se mostrasse fraco, o próprio povo dele o teria rejeitado. Tem lá em Êxodo, interessante, tem um versículo que diz assim: e ele então julgou os egípcios e os seus deuses. E essa notícia chega em Canaã. Então, quando os judeus estão no Rio Jordão para atravessar para o outro lado, a notícia já chegou lá, que o Deus dos israelitas é mais forte do que os deuses do Egito. Tem um livro, eu não lembro agora o nome do livro, mas é muito engraçada a história desse missionário. Ele vai para uma tribo, agora eu não lembro se é na África, mas ele vai para uma tribo falar de Jesus. E então ele fala de Jesus e menciona Judas, que como Judas tinha traído Jesus, pois essa tribo, ela valorizava esse tipo de heroísmo,
né? A pessoa ser sagaz, astuta, capaz de trair até mesmo o seu melhor inimigo. Então, para essa tribo, Judas era o herói e Jesus era o fraco. Então, o trabalho que aquele missionário teve para tentar ajudar aquela tribo a entender que não, que Judas era o mal e Jesus era o herói dessa história. Mas porque a cultura daquela tribo valorizava a violência, valorizava a traição, assim que era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se valorizava a violência, deuses fortes, deuses sanguinários. Deus teve que se mostrar assim para poder competir com esses falsos deuses. Mas então vem Jesus, e Jesus agora ele vai revelar Deus como Deus realmente é. E quando diz, tendes fé em Deus, esta fé que nós devemos ter em Deus, é o Deus revelado por meio de Jesus. A nossa fé, no final do dia, está em Jesus, em quem Ele é. Ele é o Deus vivo, encarnado, totalmente homem, totalmente Deus, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, hoje está sentado ao lado de Deus Pai. Daí fala sobre o amor pelos irmãos. É interessante que a palavra amor, ela aparece no Novo Testamento, principalmente de forma horizontal, relacionado uns aos outros. Ela também aparece no sentido vertical, relacionado a Deus. Aliás, o maior de todos os mandamentos é amarás a Deus de todo o teu coração. E o segundo maior mandamento é o teu próximo como a ti mesmo. Mas nas cartas de Paulo, o amor sempre está relacionado ao próximo. Amor aos irmãos. E daí, lá em 1 João capítulo 4, versículos 19 e 20, a gente leu algo interessante que João escreve em sua carta. Ele diz, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Queridos, se eu perguntar para vocês, é mais fácil amar alguém que tu vê, do que alguém que tu não vê, o que vocês vão dizer? Bem, deixa eu adiantar e dizer que para o judeu, o amor ele sempre é prático. Para o grego, o amor ele está mais relacionado a um sentimento. Mas para o judeu, o amor sempre ele é prático. O judeu, ele é prático. A sabedoria dele é uma sabedoria prática, não racional. Lê Provérbios. Então, para o judeu, amar é sempre tu fazendo algo por alguém. Por isso que Tiago diz, não ameis apenas em palavras. Então, o amor, ele se manifesta, quando o amor é descrito por Paulo, lá em 1 Coríntios 13, tu vê um amor ativo. Ele não é um sentimento, ele pode até se manifestar como uma afeição, mas ele é principalmente uma doação. É tu te doando, ao invés de tu seres um consumidor, tu és um doador. E a igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja que precisa aprender a ser uma igreja que se doa. Pessoas que se doam. Mais do que consumir, é contribuir. Então, quando João diz assim, olha, tu não tem como tu amares a Deus a quem tu não vê, se tu não amas o teu próximo que tu vê. Porque ele está dizendo, essa prática de tu servir o teu próximo a quem tu vê, essa prática, se tu é capaz de servir quem tu vê, tu és capaz de servir a Deus a quem tu não vê. Se eu sou capaz de visitar meu irmão, de ser hospitaleiro com o meu irmão, de ensinar meu irmão, de socorrer meu irmão, eu serei capaz de orar, eu serei capaz de jejuar, eu serei capaz de estudar as Escrituras, eu serei capaz de andar em santidade. Então, tu mede a maturidade de uma igreja pela sua capacidade de amar uns aos outros. Tu mede a sua espiritualidade pela sua capacidade de amar uns aos outros. É na imaturidade, diz Paulo, na sua
primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, é na imaturidade que tu tem inveja, ciúmes e ofensa. Então, o amor está relacionado uns aos outros, está relacionado aos meus irmãos, como eu me relaciono com os meus irmãos. O discipulado, que é tão importante para nós aqui nesta casa, o discipulado, ele visa equipar, treinar, preparar discipuladores. Mas muitas vezes o discipulado se torna um mar morto, onde a pessoa está ali só para receber, e nunca passa pela cabeça dela que o que ela está recebendo, ela precisa passar adiante. Mas na verdade o discipulado é como um relacionamento pai e filho. O pai prepara o filho para se tornar adulto e constituir família, não é verdade? Esse é o papel dos pais, preparar os filhos para a vida adulta, para que eles também um dia possam ser pais. Esse é o discipulado, e é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja que sabe amar. A última coisa é a esperança, esperança na volta de Cristo. Normalmente quando nós falamos em esperança, nós pensamos em uma esperança mais imediata, né? Esperança num emprego melhor, esperança numa casa melhor, esperança num relacionamento melhor, é uma esperança mais imediata, e quando essa esperança imediata não é alcançada, vem a frustração. Mas quando Paulo fala sobre esperança, quando a Bíblia fala sobre esperança, principalmente no Novo Testamento, a esperança está relacionada à volta de Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele dedica pelo menos 2 capítulos desta carta, 1 Coríntios 15, 32, para falar a respeito da ressurreição dos mortos. Que um dia Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, receberemos corpos glorificados, iremos reinar com Ele para sempre, numa nova terra. Que Deus vai descer e vai habitar entre os homens numa nova terra. Deus vai criar novos céus e uma nova terra. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é uma nova terra, onde iremos reinar com Cristo para sempre, em corpos glorificados. A morte é um estado intermediário. Sim, nós morremos, continuamos conscientes. Quem tem Cristo vai para o paraíso, quem não tem Cristo vai para o inferno. Os 2 lugares existem, são reais, mas o nosso lugar não é no céu, o nosso lugar é na terra, uma terra restaurada, com corpos glorificados, reinando com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança. Entendeu? Eu estou com 59 anos de idade. Eu fiz agora dia 23 de fevereiro. Né? Fiquei um pouquinho assustado, né? Porque está chegando muito perto dos 60. Né? E eu lembro quando eu tinha 16 e sonhava em chegar aos 20. Como a vida passa rápida. E daí tem as lutas da vida, não é? A gente apanha nesse mundo, né? É um mundo caído, é um mundo cheio de ódio, de raiva, de traição, de corrupção. A gente sofre com saúde, a gente sofre com relacionamentos, a gente sofre problemas financeiros, a gente sofre com colegas de trabalho, a gente sofre, é uma vida de luta e sofrimento, e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz que a vida dura 70 anos e a maioria destes anos é cheio de aflição. É a Bíblia que diz. Porque é um mundo caído, um mundo onde o pecado domina, porque o homem rejeitou a Deus. E Deus o entregou a seus desejos. E o homem egoísta, ele está destruindo a terra. E depois culpa a Deus. Diz, se Deus é amor, por que existe toda essa maldade na terra? Olha no espelho, está ali a tua resposta. Nós somos a causa de todo o mal que está sobre a terra. Nós, os homens. Mas glória a Deus,
que o fim não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. A eternidade é muito tempo. E essa é a esperança que Jesus nos traz, que um dia, todos nós vamos morrer. E nós que morremos em Cristo, por um tempo nós vamos estar com Cristo nas regiões celestiais. Mas o importante é que um dia, talvez mais cedo do que nós imaginamos, pela maneira que as coisas estão indo, Jesus vai voltar. E os mortos irão ressuscitar, com corpos glorificados, e os que estiverem vivos serão transformados. Iremos encontrar com Ele nos ares, depois vamos descer com Ele. Iremos receber galardões pela nossa fidelidade, pela nossa obediência ao que Ele nos confiou. E daí nós vamos reinar com Ele para sempre. Aí está a nossa esperança. Mas a igreja não fala na volta de Jesus. É muito pouco que eu ouço pregações sobre a volta de Jesus. E quando há estudos sobre Apocalipse, se estuda muito mais a tribulação do que o reino de Cristo. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse foi escrito não para nos falar sobre o anticristo, mas para nos falar sobre Jesus voltando para reinar conosco, juntos com Ele. E eu acredito que nós precisamos de um espírito de arrebatamento. A igreja precisa resgatar um espírito de arrebatamento, este desejo de um dia estar com Cristo, esse desejo de um dia reinar com Ele. Fé em Jesus, amor pelos irmãos e esperança na volta dEle. Amém? Uma última coisa, daí eu vou encerrar. No finalzinho do versículo 5, Paulo escreve, falando do Evangelho, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo está dizendo aqui, olha, este evangelho que vocês receberam, é um evangelho que está crescendo e que está frutificando no mundo inteiro. Roma, Paulo estava dizendo, o Império Romano está sendo conquistado pelo evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho, ele tem uma força interna, natural, que é o Espírito de Deus. Jesus disse que quando nós fôssemos evangelizar, que Ele estava indo para o Pai, que Ele enviaria o Consolador, e que o Consolador, que é o Espírito, Ele convenceria os homens do pecado, do juízo e da justiça. Então, há uma força no Evangelho que é sobrenatural. Quando nós falamos de Cristo, as nossas palavras, elas adquirem vida, porque há um Espírito por trás dessas palavras, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo está dizendo, olha, este Evangelho, ele está por todo o mundo, ele está produzindo fruto, ele está crescendo, e inclusive chegou até vocês por meio de Epáfras. E ele diz, e vocês ouviram e vocês entenderam. Agora, queridos, o importante para mim, neste texto que a gente acabou de ler, não é que o Evangelho está crescendo, mas que o Evangelho está crescendo porque há pessoas que estão proclamando. E o grande segredo do sucesso do cristianismo, no início me deu um branco agora, antes de Cristo, depois de Cristo, Anno Domini, no início, né, depois que Jesus ressuscitou, o sucesso do Evangelho está numa igreja que evangelizava, numa igreja que proclamava Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, em Colossenses mesmo,
desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Mais adiante, no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 4, 5-6, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele está falando de evangelização. E em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, duas verdades que eu gostaria que ficassem forte no coração de vocês. Uma é que a igreja tem que voltar a orar mais. 2, a igreja tem que voltar a evangelizar mais. Temos que falar de Jesus. Claro que o desafio para nós é um pouco diferente do desafio no tempo de Paulo, porque Jesus não era conhecido no tempo de Paulo. Quando ele falava em Jesus, ninguém tinha ouvido falar nesse nome antes. Então ele dizia, olha, Jesus é um judeu que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele é Deus, que veio até a terra e morreu pelos pecados. A pessoa, ao ouvir falar de Jesus, quando diz assim, ó, que elas criam em Cristo, significa que elas criam nesta mensagem de Paulo, a respeito deste homem chamado Jesus. Agora, nós vivemos num mundo, onde todo mundo já ouviu falar de Jesus. Nós vivemos num mundo onde, pelo menos aqui no Ocidente, né, a maioria dos países, ou são católicos, ou são protestantes. Então, o nome de Jesus se tornou um nome tão banal, tão usual, tão comum, que hoje ele até, nos Estados Unidos pelo menos, é usado como palavrão. Só ou assistir algum filme ou seriado americano, o nome de Jesus é usado como um palavrão, porque se tornou comum. A cruz se tornou comum, a mensagem do Evangelho se tornou comum, e eu acredito que isso torna mais difícil, quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, todo mundo já ouviu falar em Jesus, mas é como se um véu caísse sobre os olhos, e todo mundo ouve, mas ninguém entende. Nós somos pecadores, Deus se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Deus. Precisamos então nos arrepender, crer e obedecer. Eu canso de falar para as pessoas de Jesus, e todos dizem, mas eu já creio em Jesus. Mas não é uma questão de apenas crer nele, diz Tiago, até os demônios creem nele, é uma questão de crer e obedecer. Se tu crê nele, então obedece o que a palavra dele diz. E a primeira coisa que ela diz é, arrepende-te dos teus pecados, e sede batizado. Então nós precisamos voltar a pregar este evangelho puro, meio às vezes antipático, porque a gente tem que falar em pecado, né? E as pessoas hoje, elas não querem ser confrontadas com, todo mundo é bonzinho, apesar de estarmos matando todo mundo, roubando todo mundo, mentindo para todo mundo, traindo todo mundo é bonzinho. Mas a Bíblia diz que não, todos nós somos pecadores, todos nós nos desviamos da verdade, todos nós precisamos nos arrepender e ser reconciliado com Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho, não convidar as pessoas a virem no culto para o pastor pregar o Evangelho, mas nós, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa vizinhança, no meio dos nossos familiares, quando estamos na parada de ônibus, quando estamos andando de Uber, aprender a dizer, escuta, eu tenho um recado, uma mensagem para te dar. Não só que Deus te ama, mas Deus te ama, enviou seu Filho, que morreu na cruz, pelos teus pecados. Tu precisa te arrepender e entregar tua vida para Ele. Este é o Evangelho. E quando eu aprendi a importância de orar,
Eu confesso para os irmãos que não foi fácil. Demorou. Não sabia o que dizer para Deus quando eu dobrava meus joelhos para orar. Quando eu aprendi que nós podíamos orar pelos enfermos e Jesus curar os enfermos, uma das primeiras vezes que eu orei pelos enfermos, o enfermo morreu enquanto eu orava por ele. Mas eu insisti, eu continuei. Então, se tu não estás acostumado a orar, talvez inicialmente vai ser difícil. Se tu não está acostumado a jejuar, talvez no início vai ser difícil. Se tu não está acostumado a falar de Jesus, talvez no início vai ser difícil. Mas a boa notícia é que vai ficando mais fácil. E daí tu começa a ter experiências. E essas experiências vão te encher de alegria e de gozo. E o Espírito de Deus vai confirmar as tuas palavras. E as pessoas vão se converter. Mas precisamos falar de Jesus. Então Paulo, ele termina a saudação dele aqui. E ele vai começar uma oração, que nós vamos deixar para a próxima vez. E essa oração tem uma série de verdades preciosas para a gente aprender. É um modelo de oração semelhante ao Pai Nosso. Amém? Mas fica então para a próxima. Vou convidá-las então para ficar de pé.